Câmara dos Deputados propõe pena de prisão para quem maltratar ou matar animais. Pesquisa revela dados sobre qualidade do transporte público municipal. Corredores de ônibus será uma realidade em Jacareí a partir de dezembro. Hoje vamos receber o vereador Luiz Flávio Dias, do PT. E também o jornalista Rodrigo Romero para comentar o que entra na pauta da 33ª sessão ordinária. Hoje, quarta-feira, 23 de outubro, e começa agora mais uma edição do Bom Dia Jacareí. Olá, seja bem-vindo! Começa agora o telejornal da TV Câmara Jacareí e aqui você fica bem informado sobre o Poder Legislativo e também sobre tudo o que acontece aqui na nossa cidade. É isso mesmo, né, Sibeli? Bom dia para você. Bom dia, Leilane. Bom dia para todos vocês que nos assistem nessa quarta-feira, dia de sessão ordinária. E você já sabe que pode mandar as suas perguntas, pode comentar, pode conversar com a gente enquanto o nosso jornal vai acontecendo. Vamos começar agora com alguns destaques do que aconteceu na nossa região e também no cenário federal no Giro de Notícias. Primeiro destaque do Jornal Diário de Jacareí: Fundação Prolar entrega títulos de regularização fundiária no bairro Parque Meia Lua. A Prolar entregou então 29 títulos de regularização aos moradores do bairro. Eles esperavam há 20 anos os títulos e agora atestam registro do imóvel. O processo contempla as ruas Taqueu Ota e José Maria Salgado. A regularização fundiária exige trabalho especializado em que engenheiros, arquitetos e assistentes sociais analisam questões ambientais, jurídicas e também sociais para que o processo seja concluído. Então, 29 títulos foram entregues de regularização fundiária lá no bairro Parque Meia Lua. Próximo destaque do jornal O Vale: obra da terceira ponte de Jacareí tem início previsto para o final do ano, até dezembro. A Prefeitura prevê para o início de dezembro a ordem de serviço do início da obra da terceira ponte em Jacareí, que deve custar 17 milhões. Em outubro, com a aprovação do financiamento do CAF pelo Senado, a Prefeitura agilizou os trâmites. Outras duas obras devem ser iniciadas no mesmo período: a prolongação da Avenida Davilino e a duplicação da Avenida Castelo Branco. Próximo destaque agora do Senado Federal: plenário pode votar incentivo para empreendimentos do projeto Minha Casa Minha Vida. A ideia é que esse projeto seja votado hoje, dia 23/10. O projeto restaura o regime especial de tributação à incorporação de unidades residenciais de até R$100 mil. O regime tinha sido encerrado em 2018 e agora o projeto prevê a criação de novas regras ao regime especial. Serão beneficiárias empresas contratadas à construção de unidades de até R$124 mil. O relator, o senador Wellington Fagundes, que vocês veem na foto, apresentou emenda para que as novas regras passem a valer a partir do ano que vem, a partir de 2020. Agora a gente acompanha o que é notícia na Câmara dos Deputados. Comissão rejeita a proposta que obrigava a distribuição de remédios contra a doença rara. Então, a Comissão de Seguridade Social, ela rejeitou o projeto que obriga o Sistema Único de Saúde a distribuir gratuitamente medicamentos ao tratamento da mucopolissacaridose. O relator, que você vê aí na foto, é o deputado Diego Garcia, que recomendou a rejeição. No parecer, ele afirma que a Lei Orgânica da Saúde já trata do tema, porque as disposições contidas no projeto se encontram no ordenamento jurídico brasileiro, dentro do que é previsto a todas as doenças indistintamente. Segundo ele, a via correta é a apresentação de indicação ao Poder Executivo. Nosso último destaque é da Agência Brasil. Pequenos negócios geraram 75% dos empregos formais no mês de setembro. Os negócios de pequeno porte geraram, então, cerca de 119 mil dos mais de 157 mil postos de trabalho com carteira assinada no mês passado. O número superou em 20% o saldo de agosto e em 23% o de setembro do ano passado, de 2018.
O total é o melhor resultado desde 2013. O levantamento apontou que, no acumulado do ano, pequenos negócios geraram mais de 670 mil vagas com carteira assinada, representando aí 10% acima do igual período do ano passado. Vindo agora aqui para a Câmara Municipal, amanhã a Frente Parlamentar em Defesa da Educação Pública da Câmara Municipal aqui de Jacareí realiza uma audiência para tratar sobre o tema a valorização do professor. E neste primeiro bloco nós vamos conversar com o vereador Luiz Flávio, que preside a frente e vai nos falar mais a respeito desta audiência. Vereador, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia, obrigado. Manhã de entrevistas, então, hoje vereador. Foi, saí da Rádio Mensagem, agora já estou aqui. Como é que vai ser essa audiência sobre, que você preside, aliás, sobre a frente da educação, em defesa da educação pública, que vai ter uma audiência? Isso, nós vamos fazer esse debate de valorização do professor. Então, vários professores da rede estão se organizando para vir até a Câmara Municipal para que a gente possa fazer esse debate. Porque valorizar o professor é valorizar a educação pública do nosso município, né? Então, o salário do professor encontra-se defasado em relação às outras cidades e eles querem esse reajuste para que possam melhorar também as suas condições de trabalho. A frente foi criada a partir de um projeto de lei, que o grande objetivo é discutir não só a valorização, começa com a valorização do professor, mas envolve aí todas as questões relacionadas com a questão da educação pública. Como é que você vê essa questão aqui no nosso município, vereador? Quais são os principais desafios da educação pública aqui em Jacareí? Olha, nós temos andado bem, a cidade tem atingido metas, mas é preciso melhorar, tem espaço para melhorar. No primeiro ano, por exemplo, do governo, não houve a entrega do uniforme, nós cobramos e passou a ser entregue. E agora nós estamos nessa frente de ajudar os professores a conquistar um melhor salário, né? Nós temos aí professores extremamente qualificados que vão para a zona rural, dão aula nas diversas regiões da nossa cidade e que precisam ser valorizados. A valorização do professor não pode só ficar no discurso, ela tem que acontecer na prática, né? Havia um compromisso do atual prefeito no seu programa de governo de melhorar as condições de salário dos professores de Jacareí e passados aí 3 anos de governo, até agora não houve a implementação do que havia se comprometido no seu programa de governo. Eu, enquanto vereador, eu preciso cobrar essas questões porque um programa de governo é uma coisa séria, é registrado em cartório, as pessoas aprovaram nas urnas, né? E esse item, para mim, é fundamental, porque na medida em que a gente cria, por exemplo, um programa de carreira melhor para o professor vai ser incentivado a também fazer outros cursos. Vou te dar um exemplo, Sibeli. O professor que faz uma pós-graduação, que faz um mestrado, que faz um doutorado, ele não tem nenhum percentual a mais em seu salário. É preciso ter, porque na medida em que a gente incentiva os nossos professores, e que já são qualificados, a se qualificarem mais, isso vai refletir de uma maneira positiva na melhoria e qualidade da educação. Então, essa frente foi criada para discutir a valorização do professor, mas também outras questões até estruturais da nossa rede. Então, eu vejo que isso é fundamental. No primeiro ano de mandato, eu criei a Frente de Defesa do Direito da Pessoa Idosa, né? Nós tivemos avanços importantes nessa área e agora nós vamos também caminhar com essa frente, porque eu julgo aqui que talvez seja a primeira reunião, né? A primeira audiência pública para tratar desse tema no município de Jacareí. Eu tenho, assim, estado bastante feliz por conseguir trazer à Câmara Municipal debates importantes, né? Eu acho que nós avançamos no idoso e agora nós precisamos também avançar na questão dos professores da rede municipal de educação. Então, só relembrando, amanhã a audiência aqui na Câmara Municipal começa a que horas, vereador? Começa às 19 horas aqui na Câmara Municipal, né? Então eu quero convidar você que está acompanhando, você que está assistindo, em especial os professores da nossa rede, mas sobretudo também toda a população, porque se a gente tem uma melhoria na educação, ela não só favorece os professores, muito pelo contrário, ela favorece, ela tem reflexo no conjunto da nossa sociedade. Então, assim, eu quero aqui reconhecer, né, o trabalho que os nossos professores fazem na rede. Para que a gente tenha uma ideia, o governo federal ele mede a qualidade do ensino fundamental por um índice que chama IDEB, que é o Instituto de Desenvolvimento da Educação Básica. Jacareí tinha uma meta prevista para 2017, para 2021,
que foi alcançada em 2017. Então nós estamos antecipando as metas de melhoria da nossa rede pública municipal de educação. É graças a quem? Graças a uma política pedagógica que foi implementada, mas fundamentalmente do professor. Porque se o professor não cumpre ali com a sua missão, que é ensinar, que é cuidar das nossas crianças, isso nada disso teria acontecido. O professor, ele é o elo da política pedagógica do nosso município para que ela ocorra lá na ponta, ocorra lá na Escolinha do Rio Comprido, ocorra no Silvio Silveira, ocorra no 1º de Maio, né? Então, por que não valorizar mais os nossos professores? Então, a audiência fundamentalmente é para que a gente possa debater esse tema e continuar avançando. Vereador, quando você disse que a Frente Parlamentar em Defesa do Idoso conseguiu grandes avanços, é uma frente parlamentar que, se não me engano, começou em 2017, já no começo do seu mandato. Foi até um projeto de sua autoria. Conta pra gente um pouco desses avanços, como é que aconteceu o desenrolar da frente até agora? Olha, nós aqui, quando fizemos os debates, nós queríamos que o governo aumentasse o repasse para essas entidades, né? E houve um aumento do repasse. Por exemplo, nós criamos o programa das medidas impositivas, né? Das emendas impositivas dos vereadores, do qual eu e o vereador Rodrigo Salomão tivemos aí a iniciativa, mas todos os demais vereadores subscreveram esse projeto. E, por exemplo, o nosso mandato está destinando R$50 mil para cada entidade que cuida do idoso no nosso município. Outros vereadores também destinaram emendas. E trouxemos para a Câmara Municipal o debate de proteção ao idoso, né? Isso chama atenção, isso a gente consegue movimentar essas entidades. Nós fizemos um futebol também no final do ano, arrecadamos bastante alimentos, bastante mantimentos, né, para ajudar essas entidades. E esse ano vamos repetir, né, vamos começar um pouco mais cedo, que o ano passado foi, em curto espaço do tempo, foi um sucesso, né, essa atividade. Então é isso, trazer para o centro do debate e aumentar aí o volume de apoio estrutural e financeiro a essas entidades. Eu julgo que esses foram os avanços. A gente continua a nossa entrevista daqui a pouquinho, vereador, porque a partir de dezembro, Jacareí terá corredores de ônibus nas vias centrais da cidade. Uma iniciativa que tem dividido a opinião dos munícipes. Entenda melhor a situação na reportagem a seguir. A exemplo de cidades como a vizinha São José dos Campos e a capital São Paulo, Jacareí implantará a partir de dezembro corredores exclusivos de ônibus. De acordo com a Prefeitura, serão 11,2 quilômetros de corredores no total, que serão divididos em duas fases. A primeira abrange uma área de 7,1 quilômetros e vão receber as faixas Avenida Siqueira Campos, Rua General Carneiro, Avenida Davi Lino, Rua Miguel Esper, Rua Miguel Leite do Amparo, Rua Shakib Ahmed, Lúcio Malta e Luiz Simon, Praça dos Três Poderes, Rua 15 de Novembro, Rua Alfredo Schurigin, Rua Rui Barbosa, a Barão e a Moisés Ruston. E a segunda fase terá suas obras iniciadas somente em 2020, após a conclusão dos serviços do SAAI no entorno do bairro São João. Os corredores exclusivos de ônibus terão sua maior parte, 75%, destinado às faixas compartilhadas de caráter educativo, podendo até ser utilizada por veículos, mas com o intuito de que o condutor dê preferência ao transporte público. Já as faixas exclusivas, que correspondem a 25%, serão utilizadas somente pelos transportes municipal e intermunicipal, ônibus fretados, vans escolares e táxis com passageiros. E a obrigatoriedade do uso das faixas será de segunda a sexta-feira, das 6 da manhã às 9 horas e das 4 da tarde às 7 horas da noite. A implantação desses corredores tem dividido a opinião popular. Bom, eu acho que vai ser uma melhoria para Jacareí. Eu acredito que vai melhorar, porque Jacareí não está sem condições praticamente de rodar. Tem horário que a gente passa muita dificuldade no trânsito, né? Acredito que tudo que venha para melhorar é bom, né? Sempre tem que sacrificar alguma coisa, né? Infelizmente. Não tem essa estrutura aí. Por isso que vai prejudicar muita gente, né? Vai ser bom para a linha de ônibus, né?
Membro da Comissão Permanente de Obras, Serviços Públicos e Urbanismo, o vereador Luiz Flávio vê esta ação com cautela. Segundo ele, antes de implantar esta medida, outros pontos deveriam ser priorizados. Essa medida de corredor de ônibus é importante. As grandes e médias cidades têm caminhado para isso. Mas, a par, outras medidas com relação à mobilidade urbana devam ser tomadas e que eu reputo necessárias. Fazer totalmente a recomposição do asfalto nessas vias que serão utilizadas como corredor de ônibus. Para o presidente da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Jacareí, há uma falha no momento do desenvolvimento dos projetos, pois, segundo ele, nesta fase não há participação das entidades do setor. Não é uma coisa exclusiva dessa administração, sempre foi assim. Há uma mentalidade de não construir os projetos com as entidades, e sim, de a hora que ele está elaborado, tentar fazer uma apresentação para ouvir o que a entidade acha ou deixa de achar. E completou que, por Jacareí ser uma cidade antiga, as ruas são estreitas e não há espaço adequado para essas faixas. É complicado a postura de implantar um corredor quando você não tem espaço a mais para criar e nenhuma política de transição para fazer esses pequenos trechos. A diretora de transporte da prefeitura, Thaís Abreu, afirmou que os estudos para a implantação da mudança nas vias do município iniciaram em 2017, com a ideia de diminuir o tempo de percurso dos passageiros. O nosso objetivo além de organizar o trânsito, é diminuir principalmente o tempo de percurso do passageiro do transporte coletivo, entre a origem e o destino dele. Principalmente nesse horário de pico que tem essa maior quantidade de pessoas que utilizam esse transporte. Então, aumentar a velocidade dos ônibus nesses trechos e, consequentemente, diminuir o tempo do usuário no transporte coletivo. Bom, a gente viu aí uma divisão de opiniões, né? Estudos baseados disseram que desde 2017 o vereador colocou já um pouco da sua opinião ali na reportagem, mas o que entra na questão é que nossa cidade ela é uma cidade pequena, relativamente o centro da cidade é pequeno, as vias são mais estreitas e por isso a grande divisão da população da opinião. O senhor já colocou ali que precisa ter outras coisas serem feitas antes, como asfalto, como manutenção ali das vias. Já vai ser implantada a partir de dezembro. Como é que o senhor tem visto isso na prática? Repetirei o que falei na entrevista, com muita cautela, né? Porque o governo que aí está precisa ter uma política de mobilidade urbana mais integrada, né? É necessário, por exemplo, a da Avelino, que é uma obra extremamente importante, que ela sai do coração da cidade e chega até a Avenida Presidente Dutra. Estamos aí com 3 anos de governo e não conseguiu dar conta de asfaltar 1,2 km de asfalto. Uma cidade que tem um orçamento de mais de R$1 bilhão não pode, né, demorar 3 anos para levar asfalto e 1 quilômetro de via, né? Então, por exemplo, a da Avelino, ela ajuda muito na mobilidade urbana, né? Houve uma série de compromissos de interligar vias, de fazer abertura de avenidas para que pudesse o trânsito da cidade escoar com mais facilidade e nada disso foi feito, né? Então, quando você vai fazer ali uma política de transporte público, que eu acho importante, a gente privilegiar o transporte coletivo é importante, porque muitas pessoas utilizam para trabalho, utilizam para deslocar na cidade. Mas não é só o transporte público que compõe a mobilidade urbana. Tem também o taxista, tem os autônomos que usam seus carros para chegar ao trabalho, tem pessoas que usam a bicicleta, a moto. Então é um conjunto. Eu vejo como uma medida isolada. Eu quero crer e torço para que isso aconteça, que a mobilidade urbana tenha feito um estudo aprofundado e adequado, para que essa implantação não transforme o trânsito da cidade num caos, porque em determinados horários na cidade ninguém anda, né? Atravessar a cidade já está tendo muita dificuldade em determinados horários. Então que essa medida não venha provocar um caos ainda maior no trânsito, até porque a Secretaria de Mobilidade Urbana foi criada pelo atual prefeito para dar conta de melhorar o viário da nossa cidade. Mas até agora a gente não vê alterações substanciais e significativas que pudessem melhorar a mobilidade do trânsito da nossa cidade.
Ainda em relação ao seu trabalho de fiscalização do Poder Executivo, vereador, você tem um destaque em relação às economias ou falta de economias que está acontecendo na Prefeitura. Conta pra gente. Olha, na verdade, na última sessão, quem acompanhou, eu tratei aqui do Hotel Piazza, né? Para que você se situe. O Hotel Piazza é um hotel falido na cidade, com um prédio totalmente antigo, inadequado e que foi locado pela Prefeitura por R$56 mil mensais, que ao longo do ano chega a mais de R$670 mil, né? É um valor de aluguel significativo. E quando foi apresentado esse estudo aqui do Hotel Piazza, previa que no Hotel Piazza estaria instalado o PAT, o Poupa-Tempo, a sede da Procuradoria, ou seja, onde ficam os advogados do município, e também o ISS-QM. E acontece que também estava previsto para ir para lá o Juizado Especial Cível, que fica aqui próximo à Câmara, e os 2 cartórios eleitorais. E até agora eles não foram para lá. Até agora estão funcionando aonde sempre estiveram. E quanto que custa isso para o município? Para que você tenha uma ideia, Juizado Especial, R$ 83.414. Cartório eleitoral da Olímpio Catão, R$ 27 mil. E também o cartório eleitoral da Valdemar Berardinelli, ao custo de R$ 48 mil mensais, anuais. Que se somados, né, eu fiz inclusive essa soma, chega a R$ 158.811. O que previa esse estudo que o atual governo entregou aqui na Câmara Municipal? Que esses 3 equipamentos estariam também sendo instalados no Piazza. E esses R$ 160 mil anuais seriam economizados. E até a data de hoje não estão lá. Então a Prefeitura está pagando o aluguel do Piazza ao custo alto para a cidade e também está mantendo o aluguel desses 3 equipamentos que aqui no estudo da Prefeitura, que a Prefeitura nos apresentou, estavam dizendo que iam ser cessados esses aluguéis. Eu estou preparando aqui um pedido de informação, porque se alugou para economizar, tem que comprovar a economia. É certo que muitas obras foram realizadas lá à custa da Prefeitura, ar-condicionado, adequação do prédio. Eu quero saber o valor dessas obras e também quero saber quando é que esses 3 equipamentos irão para o Hotel Piazza, porque pelo estudo que foi apresentado, já eram para instalar há muito tempo. A gente faz uma pausa aqui na nossa conversa com o vereador para conferir as vagas disponíveis lá no posto de atendimento ao trabalhador nesta quarta-feira, dia 23 de outubro. No pátio hoje você confere 2 vagas para auxiliar administrativo, 1 vaga para auxiliar de limpeza, 1 vaga para oficial de manutenção civil e 3 vagas para ajudante de motorista. Mais informações e outras oportunidades você confere no site da Prefeitura, o jacareí.sp.gov.br, ou pessoalmente no Atende Bem Trabalhador, que fica na rua Barão de Jacareí, número 839, no centro da cidade, e funciona de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 4h30 da tarde. E um projeto de lei do Legislativo número 46 de 2018 dispõe sobre o serviço de transporte individual de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida em táxis. E a nossa equipe foi às ruas ouvir a opinião dos munícipes sobre essa proposta. Vamos conferir. O projeto de lei do Legislativo número 46, do dia 12 de julho de 2018, dispõe sobre os serviços de transporte individual de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida em táxis. Eu acho super ótimo, cara, super apoio, porque eu acho que é um benefício que deveria ser para todos, porque eu acho que muito mais esse tipo de pessoa necessita muito mais do que a gente que tem, né, tem a nossa saúde, pode andar normal, né? Eu acho que eles precisavam muito mais disso do que nós. Né, porque a gente ainda tem os carros de aplicativo, tem os outros meios de transporte, mas eu acho que isso seria muito favorável para eles. Eu creio que sim, porque a cidade, o país, então, falta muito sobre esse apoio, né, para o deficiente, né. Agora os ônibus já estão tendo, eu acho bem viável isso aí, sim. Seria um caso de eles investirem nesse modelo para que possa atender
as pessoas deficientes, entendeu? Eu acho que seria bom. Eu acho que seria bom. Porque você, por exemplo, ele vem aqui, tem pessoas que a gente leva, até tem que levar a cadeira, às vezes nem cabe a cadeira. Então, seria uma boa. Dê a sua opinião sobre os projetos dos vereadores da cidade. Acesse jacareí.sp.leg.br e vote. Vereadora, a gente acompanhou também uma situação crítica da empresa ambiental, que por várias vezes já teve paralisações, greves, inclusive da última vez eles estiveram aqui na Câmara Municipal para justamente pedir o apoio de vocês para tentar resolver essas questões. Já foi feita uma visita ao aterro sanitário, tem tido uma CPI que tem acompanhado mais de perto esses trabalhos. O senhor tem alguma informação nova em relação a isso? Como é que está o andamento dessa CPI? Enfim, para tentar resolver realmente esse problema com o ambiental. Então, inicialmente essa CPI foi instalada para que a gente pudesse apurar a irregularidade no que pertine aos direitos trabalhistas, né? Porque uma vez que é uma empresa que presta serviço para o município, ela tem que manter totalmente pago e quitado os direitos trabalhistas dos trabalhadores. Nós estamos falando aqui dos varredores de rua, dos coletores do lixo orgânico, né? Das pessoas que tratam de cuidar dos resíduos sólidos do nosso município. São trabalhadores que dependem daquele salário do mês, né? Porque são mal remunerados, né? Ganham aí por volta de R$ 1.500, R$ 1.400, R$ 1.300, e isso faz com que, caindo o salário na conta, ele já vai fazer a compra, já vai comprar o leite das crianças, vai pagar a conta de energia, de água, então não pode faltar esse salário para ele, sob pena aí de colocar em risco a própria alimentação da sua família. E a gente está percebendo que há indícios, né, de que ela não tem, por exemplo, depositado fundo de garantia. Nós já fizemos levantamento, o nosso jurídico aqui da casa nos auxiliou nisso. São mais de 42 ações em andamento e muitas delas têm como pedido a recomposição, o depósito do fundo de garantia, que é um direito básico de todo trabalhador, né? E também nós estamos avaliando, né, os compromissos contratuais. Por exemplo, havia aí uma previsão de instalar uma usina de biodigestão. O que é uma usina de biodigestão? É você transformar o lixo em energia, o lixo orgânico, transformar ele em energia. E até agora, passados aí mais de 10 anos da concessão, do início da concessão, essa usina ainda não foi instalada. E já detectamos que não há um prazo contratual para que ela possa instalar essa usina, obrigando. Então é uma questão que nós também vamos avaliar, de se estabelecer um prazo para funcionamento dessa usina, porque o município tem remunerado a ambiental. Aliás, quero aqui dizer para vocês que nós aprovamos ontem na comissão que nós vamos recomendar ao prefeito que retenha o valor de parte desse pagamento, por conta de que, Cibele, que nós fizemos um pedido para a empresa apresentar a relação de funcionários e também o extrato do fundo de garantia de todos, para que nós pudéssemos avaliar a pertinência e a robustez dessa denúncia que chegou até a Câmara. E a empresa não forneceu. Então, na medida em que a empresa nega apresentar essa informação, nós precisamos fazer outras ações para ter acesso a esses documentos. Então, também o jurídico já ajuizou uma ação contra a ambiental na vara da Fazenda Pública do município, para que, se não por bem, que ela possa, por medida judicial, apresentar esses documentos. Porque é bom lembrar que a prerrogativa da CPI e do próprio vereador é fiscalizar as atividades do nosso município. E uma vez que se trata de uma concessionária de serviço público, ela se equipara ao órgão público, porque precisa atender todos os princípios que estão no artigo 37 da Constituição, dentre eles a transparência. Então não há problema nenhum em negar, mas nós vamos mostrar para a empresa que a CPI não é de brincadeira, né? Nós estamos aqui fazendo um trabalho sério para apurar essa denúncia que chegou até nós vereadores. O prazo da CPI é 180 dias, já correu uma parte desse prazo, acredito que um mês e pouco. A gente pode, não sei se vocês podem falar, ter uma ideia de quais serão os próximos passos? Sim, de posse desses documentos, se nós avaliarmos ali que há irregularidades,
Nós vamos também fazer a oitiva da Secretaria de Meio Ambiente, né, do município, porque ela é responsável por cuidar e zelar da manutenção desse contrato, assim como nós vamos ouvir os representantes da empresa, porque além dos direitos trabalhistas que não estão sendo cumpridos, chegaram denúncias que nem o banheiro químico, né, que precisa estar acompanhando as equipes de trabalho, estão sendo contratados. Então, na medida em que a gente vai apurando de fato as irregularidades, nós vamos planejando os demais passos, né? Nós não queremos aqui na CPI criar nenhum tipo de obstáculo à boa prestação do serviço. Muito pelo contrário, o que a gente quer é que o contrato seja cumprido, porque uma vez que uma empresa que detém um contrato milionário, você sabe que o contrato de lixo e transporte público são os contratos maiores que os governos têm. Então são contratos que precisam ser cumpridos, porque não pode trazer prejuízo para a população, uma vez que nessas ações que os trabalhadores ajuizam, também constam no polo passivo a Prefeitura Municipal de Jacareí. Então é preciso que a gente tenha um contrato cumprido, conforme as condições que foram estabelecidas, né? Se a empresa ganhou licitação, precisa agora entregar, primeiro, um bom serviço prestado para o município, mas também, acima de tudo, respeitar e garantir o direito desses trabalhadores. Tem uma participação aí do Paul Constantini, Cibele? Tem uma participação. Antes de eu ler a participação dele, vereador, eu só queria que você fizesse rapidamente uma avaliação. A gente chegou aí aos seus 1000 dias de legislatura. Fala um pouquinho, faz uma avaliação do que foram esses 1000 dias para você. Olha, a avaliação que eu faço é uma avaliação de muito trabalho, né? Eu quero aqui dizer que eu também sozinho não conseguiria dar conta disso, então quero agradecer a toda a minha assessoria, a todos os apoiadores do mandato que me acompanham, porque sozinho a gente não consegue dar conta das demandas. Um momento também de muito aprendizado, né, de convivência com as pessoas, com os colegas vereadores, mas também com toda a população de Jacareí. Então eu só tenho a agradecer dessa oportunidade. Eu acho que a gente conseguiu trazer para a Câmara aqui coisas importantes, né, debates importantes. Agora, no dia 4 de novembro, para que a gente tenha uma ideia, é um projeto também de minha autoria, que convidei a vereadora doutora Márcia, o vereador doutor Rodrigo Salomão para fazerem parte, que é o Dia de Combate ao Câncer Bucal. Vamos fazer uma atividade no centro da cidade, dia 4 de novembro, para fazer, junto com os profissionais da área, a detecção ali de eventual indício, né, de câncer bucal. É uma atividade positiva que a gente faz, né? Esse diálogo com os idosos, para mim, também tem sido muito importante, com os professores, com os bairros da nossa cidade, e dizer que eu tenho tentado aqui na Câmara Municipal ser um vereador, não de oposição pura e simples, do quanto pior melhor, mas sempre as nossas críticas aqui são acompanhadas de sugestões para o governo, né? Quando eu critico aqui a questão do Hotel Piazza, por exemplo, é um apontamento que eu faço, mas com o objetivo de que o município economize, né? Se estamos em crise financeira, é preciso encontrar recursos na máquina. E não tem cabimento a gente estar pagando, né, aluguéis desses empreendimentos, dessas instituições que deveriam estar funcionando no Hotel Piazza. Então eu tenho tentado isso, né? Trabalhar bastante aqui na Câmara Municipal, não me desconectar da rua, a gente sempre tem atividades na rua, para que eu possa não esquecer do sentimento que me trouxe aqui na Câmara Municipal, que é ajudar a nossa cidade a ser cada dia melhor. Então eu costumo não ficar contente, né? Eu penso que a gente sempre pode melhorar mais, e ainda faltam aí 1 ano e 3 meses que eu pretendo me dedicar cada dia para que possamos aqui cumprir o verdadeiro papel do vereador, que é fiscalizar a nossa cidade, apontar os seus desafios, mas ao mesmo tempo propor soluções. E a gente faz isso com as audiências públicas, faz isso debatendo os temas aqui na casa, e eu, na verdade, tenho estado muito feliz, né, de poder, nesse momento da história da cidade, estar contribuindo. Então, amanhã, audiência pública da Frente Parlamentar em Defesa da Educação Pública. E valorização do professor, né, como tema da audiência pública. Convido todos vocês a participarem. 19 horas aqui na Câmara Municipal. Antes de encerrar nosso bloco, obrigado pela presença, vereador. Obrigado a vocês, e estou à disposição, né, quando vocês me convidarem, estarei aqui
que é um programa bastante produtivo, né, de informações relevantes para a nossa cidade. Obrigada. O Pô Constantinides está falando assim que o Pascoal, que foi o entrevistado, ele tem razão em dizer que realmente não tem espaço físico para corredor de ônibus e para corredores de carros aqui no centro da cidade, mas isso vai melhorar a qualidade do transporte coletivo, porém o transporte privado, que são os carros, os particulares, vai ficar mais lento. Enquanto isso, não há estudo, nada apontando que haverá ampliação de vias, alargamento de ruas e coisas mais efetivas, segundo ele, para melhorar a mobilidade urbana na cidade. Bom, a ideia é justamente incentivar a questão do transporte coletivo, como em grandes cidades, em países, inclusive desenvolvidos, que utilizam mais o transporte público. Mas para isso, claro, também precisa haver uma melhora no serviço oferecido. A gente vai para o intervalo rapidinho, na volta vamos conversar sobre o que entra em pauta na sessão ordinária que acontece hoje à noite. Bom dia, volta já. Informação, utilidade pública e prestação de serviço é na TV Câmara Jacareí, canal 39.2. Assista e fique por dentro das ações dos vereadores e das atividades da Câmara Municipal. 39.2 na sua televisão. Sintonize. TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade. Todo mundo deve ficar atento. Uma mancha na pele pode ser hanseníase. Se você tocar na mancha e não sentir nada, ou perceber diminuição da força nos braços, mãos e pés, é melhor procurar uma unidade de saúde. É muito importante identificar o mais rápido possível. A hanseníase tem cura. O tratamento é gratuito e logo que ele começa, a doença deixa de ser transmissível. Hanseníase. Identificou, tratou, curou. Você acompanhou as promessas de campanha e viu quem foi eleito. Agora eles têm 4 anos pela frente para administrar a cidade. O papel do eleitor não acaba no voto. Acompanhe o trabalho do prefeito e dos vereadores. Cobre, fiscalize, participe. A cidade é sua, é de todos nós.
O Vitor sempre falava que queria ser doador de órgãos e eu apoiava. Nada prepara a gente para aquele momento de dor. Na hora que os médicos perguntaram, não foi fácil decidir. Mas saber que outras famílias seriam ajudadas me fez dizer sim à doação de órgãos. Meu nome é Márcia, eu sou mãe do Vitor, doador. A vida continua. Converse com a sua família sobre ser doador de órgãos. Acesse o portal da Câmara Municipal de Jacareí. Opine sobre os projetos dos vereadores. Acompanhe o portal Transparência, os dados do Fiscaliza Jacareí e encaminhe suas dúvidas e sugestões ao Poder Legislativo. No site, assista toda a programação ao vivo da TV Câmara Jacareí, canal 39.2 UHF. Portal da Câmara Municipal. A cidadania em suas mãos. jacareí.sp.leg.br. Vaso de planta mata. Eu perdi a minha filha e a alegria de viver para dengue. Até hoje, eu olho para a porta de casa, eu fico imaginando ela entrando. Não deixe a dengue, a chikungunya e a zika entrarem na sua vida. Você precisa agir para eliminar os focos do mosquito, porque ele está em todos os lugares e pode até matar. E você, já combateu o mosquito hoje? Proteja a sua família. Estamos de volta com o Bom Dia Jacareí e começamos este segundo bloco mostrando alguns trabalhos dos vereadores no quadro Momento Legislativo. Começamos com a vereadora vereadora Sônia Patas da Amizade, do PSB, que pede que a prefeitura coloque tampa no bueiro que está na altura número 47 da rua Joseph Harry, no Parque dos Sinos, região norte da cidade. O vereador Abner de Madureira, presidente aqui da Casa, do PL, pede que a Prefeitura faça o sistema de saneamento básico no Veraneio Ijau, garantindo melhores condições de vida para os moradores. O Veraneio Ijau fica na região oeste de Jacareí. E a vereadora Lucimar Ponciano, do PSDB, pede limpeza e retirada de entulhos de ruas do Santo Antônio da Boa Vista, principalmente no residencial das Araucárias, onde estão imóveis do Minha Casa Minha Vida. Lembrando que todas essas informações, pedidos de informações, indicações e requerimentos, você pode conferir no site jacareí.sp.leg.br. E hoje é dia de sessão ordinária, 33ª deste ano, e para apresentar os assuntos que estarão na pauta, estamos recebendo o jornalista Rodrigo Romero. Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Leilane, bom dia, Cibele. São 4 projetos, além da sessão solene que vai acontecer na sessão de hoje. O primeiro projeto é um veto total do prefeito a uma lei do vereador Paulinho dos Condutores, como você vê aí na tela. É um veto que o próprio autor do projeto, o Paulinho dos Condutores, já estava prevendo durante a apresentação do seu projeto na sessão, e se refere ao fornecimento dos medicamentos a quem apresentar receitas médicas particulares na rede pública de saúde. Era um veto, como eu falei, que o vereador Paulinho já esperava, porque o prefeito apresentou como justificativa para o veto essa diferença de situação que vai criar uma desigualdade e uns privilégios para quem possui convênio médico, para quem pode pagar o convênio médico. Na justificativa do projeto do Paulinho dos Condutores, ele diz que mesmo as pessoas que têm convênio, algumas delas não têm condições financeiras de comprar esses remédios, por isso o projeto dele para levar essas receitas particulares para a rede pública. Mas o prefeito justifica que quem deseja realmente adquirir esses remédios na rede pública tem que passar pela rede pública de saúde, nas consultas médicas, e então apresentar esse documento para os remédios da rede pública, não interferindo aí nessa fila que poderia provocar se as pessoas que têm convênio entrassem na rede pública de saúde. Então, a justificativa do prefeito, que disse que é um projeto inconstitucional, porque fere o interesse público e cria uma situação de privilégio e desigualdade em relação a essas pessoas que têm convênio e as que não têm convênio. Quando vem agora aqui para a Câmara, os vereadores eles têm a possibilidade de derrubar esse veto e aí isso volta para o Poder Executivo. A partir daí, o que acontece, Rodrigo? E se os vereadores derrubarem o veto e mantiverem o projeto como está, o prefeito tem a opção de entrar com uma ação de inconstitucionalidade
Aí vai para a Justiça e a Justiça resolve se o projeto pode valer ou não. Caso os vereadores mantenham o veto do prefeito, o projeto então é arquivado e então passa a não valer mais. Ok, então, a gente tem mais 3 projetos. 3 projetos. Vamos comentar sobre mais um deles, Rodrigo? Tem o segundo projeto, é um projeto mais complexo, que o prefeito altera várias leis da cidade e também revoga uma lei que instituiu o Plano Comunitário de Melhoramentos. Para resumir, para ficar fácil de entender, é um projeto que o prefeito visa facilitar o reparcelamento de dívida dos munícipes que têm alguma pendência financeira com a prefeitura. A gente sabe que recentemente o prefeito divulgou que a arrecadação de impostos da cidade caiu mais de 20% em relação aos anos de 2017 e 2018. Então esse projeto ele visa tentar facilitar um pouquinho para que tanto as empresas que devem quanto os munícipes que devem, principalmente valores atrasados de IPTU, por exemplo, tenham um pouco mais de facilidade para reparcelar essas dívidas, estando ou não já em atraso ou estando ou não já reparceladas. O munícipe teria então a opção de entrar de novo com uma negociação para então fechar esse acordo e poder pagar totalmente a sua dívida. Dentro desse pacote entra alguma remissão de dívida relacionada a algum aspecto, enfim, asfalto, alguma questão aqui do município? Tem um ponto em uma dessas alterações de lei que o prefeito faz, existe esse ponto da remissão da lei, que visa exatamente a mesma situação da remissão do contribuinte. Ele quer facilitar para que o munícipe tenha essa facilidade e feche essa conta com a prefeitura. Então o objetivo do prefeito com esse projeto é tentar arrecadar o máximo possível, porque a gente sabe que na cidade tem várias pessoas que não conseguiram pagar o seu IPTU e vão recorrer ao Atende Bem para reparcelar, assim como outras empresas também. Então o objetivo é só para facilitar e, consequentemente, aumentar a arrecadação da prefeitura. Ok, a gente continua aqui com o Rodrigo daqui a pouquinho para a gente continuar sabendo quais são os projetos que entram em pauta na ordem do dia. E a Câmara dos Deputados analisa 2 projetos, um deles propõe pena de prisão para quem maltratar ou matar um animal. A outra proposta reforça os direitos dos animais, sugere que os bichinhos deixem de ser considerados bens móveis e a chamada descoisificação do animal. Confira. Ele foi abandonado na mudança, os donos mudaram de lá e deixaram ele para trás. Aí ele me ligou e falou assim: o caso do Bolinha é grave, a uretra dele já está para fora. Tinha aproximadamente já 10 dias que ele estava naquela situação. Os dentes dele são todos cerrados. Tem pessoas que fazem isso, que é para o animal não ter que roer as coisas dentro de casa. Depois que a gente trouxe ele para casa, aí foi só ele perdendo o medo, porque quando passava com a vassoura perto dele, ele encolhia no canto. Pode não parecer, mas Bolinha é um sortudo. Foi resgatado pelo programa brasiliense Acalanto e não faz mais parte das estatísticas. Esse bichinho que já passou por poucas e poucas. Este é um dos abrigos no entorno do Distrito Federal que recebe animais resgatados. Hoje existem aqui 70 bichinhos, a maioria vítima de maus tratos. Para combater esse crime, um projeto de lei na Câmara dos Deputados quer pena de prisão para quem maltratar e até matar um animal. A enfermeira que cuida dos animais abrigados prefere não se identificar, com medo de retaliação. Ela se diz marcada por um caso em particular que denunciou. A gente recebeu o pedido de ajuda, socorro do animal que tinha sido agredido, pelo seu responsável, estrangulamento, relatos de que ele estava batendo, jogando contra a parede, Essas agressões já eram coisa recorrente, Assim, os vizinhos relatavam que era constante esses barulhos de agressão com o animalzinho. Se identificaram que era realmente uma agressão
por conta do barulho que ele fazia, que era muito forte, de desespero. O objetivo é exatamente acabar com o sentimento de impunidade, fazer com que aqueles que teimam em praticar crimes de maus tratos cumpram pena de reclusão. Na prática, cadeia para quem comete crime contra os animais. Para o juiz Manuel Franklin, especialista em direito animal, mudanças legislativas são muito bem-vindas. Nós temos hoje a impunidade no crime de maus tratos. Isso aí tem gerado uma série de problemas para a sociedade. Significa para o animal que ele vai ter mais direitos, ele vai ter os direitos que ele já tem, consagrados na Constituição e na lei, mais respeitados. Outro projeto que reforça os direitos dos animais é o do deputado Ricardo Izar, do PP de São Paulo. Pela proposta, os bichos deixariam de ser considerados bens móveis, uma inovação no amparo às denúncias de maus tratos num país onde os animais sequer são considerados seres vivos pelo Código Civil. Como o projeto foi modificado no Senado, agora o texto volta à Câmara. Os senadores aprovaram 3 emendas liberando algumas atividades com os animais, para a produção agrícola, para a pesquisa e para tarefas desportivas e manifestações culturais, como o hipismo, o rodeio e as vaquejadas. A lei de maus tratos sempre existiu e nunca alterou a vaquejada, nunca alterou a pecuária, inclusive a pecuária, assim como a vaquejada, elas têm proteção constitucional. Então não ia ser um pequeno aumento de pena que iria afetar o agronegócio, que iria afetar a vaquejada, o rodeio. Ele não sofre nenhuma crueldade, ao contrário, as regras desses esportes, dessas atividades culturais, são extremamente rigorosas. É razoável demais as emendas apresentadas pelos senadores para não acabar com essas atividades que são importantes para a economia. Em especial, os rodeios e as vaquejadas geram milhares de empregos. E começa hoje a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia do IFSP, o Instituto Federal de São Paulo, Campus Jacareí. Serão 2 dias de uma vasta programação que inclui palestras e cursos de diversos assuntos, como, por exemplo, mudanças climáticas, neuromarketing, estatuto da criança e do adolescente e agroecologia. As atividades vão das 8h30 da manhã às 20 horas. E para participar é necessário fazer a inscrição no site que aparece aí na sua tela, o jrc.ifsp.edu.br. Lá está disponível a lista completa dos assuntos que estarão na pauta da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia do Instituto. Voltando aqui para a nossa conversa, o próximo projeto também é de autoria do Poder Executivo. Isso é o 3º projeto do prefeito, que vai entrar na ordem do dia da sessão de hoje, que é uma alteração e criação de alguns cargos no Poder Executivo, na administração pública. O prefeito ele vai alterar 13 profissões que existem na prefeitura e vai criar 4 cargos efetivos, com lotações diferentes. Serão criados 3 analistas, os cargos de 3 analistas de recursos humanos, 2 analistas de suporte à rede, 4 contadores e 1 engenheiro elétrico, todos vão ser admitidos por concurso. Os salários vão variar entre R$ 2.500 a R$ 3.700 e também no mesmo documento que vai ser votado hoje, ele extingue o cargo de auxiliar de enfermagem do trabalho. E na justificativa, então, ele descreve cada uma dessas profissões, analistas de RH, de suporte de rede, que vão entrar em concurso público, para que as pessoas possam saber aí quais são os requisitos necessários para quando abrir o concurso as pessoas poderem se inscrever. Então, além do concurso que já está acontecendo para agente comunitário de saúde, as inscrições já estão abertas. Se esse projeto for aprovado, abrem novas inscrições para esses cargos que você acabou de falar. Vão ser esses cargos, são 5, 9, são 10 vagas para as pessoas poderem participar, as pessoas que preencherem esses requisitos. Então, esse projeto vai ter o objetivo, então, de criar essas lotações na prefeitura e também extinguir alguns outros cargos. A gente vai ter também uma homenagem. Isso, vai ter uma votação de título de cidadania. Como a gente sabe, são sempre votações secretas, não é divulgado o nome da pessoa homenageada, porque caso os vereadores reprovem, a pessoa não se sinta constrangida em ser divulgado o seu nome.
mas é a autoria do vereador Fernando da Ótica. O projeto então vai ser votado de maneira secreta e, se for aprovado, então o nome da pessoa vai ser divulgado e o evento de entrega vai ser marcado posteriormente. Outra questão que acontece também, falando nessa linha de homenagens, é uma sessão solene, que agora as sessões acontecem juntamente com as sessões ordinárias, então a partir das 6 horas da tarde, 6 e pouquinho, você já começa acompanhando, e é em homenagem ao profissional de odonto. Isso, é homenagem ao cirurgião dentista, o destaque do ano. Vai acontecer logo no começo da sessão ordinária, vão ser homenageados alguns profissionais dessa área, então vai haver a participação desses profissionais, também alguns discursos, nessa homenagem que deve acontecer no começo da 33ª sessão ordinária. Ok, mais algum destaque, Rodrigo? Não, a sessão ordinária hoje, então, promete ser um debate mais tenso, principalmente o veto do prefeito. A gente vai ver como é que os vereadores vão se posicionar sobre isso. Rodrigo, você já trabalha aqui há um tempo considerável, acompanhou inclusive as sessões ordinárias quando elas aconteciam no período noturno, e você já relatou que tiveram sessões que acabaram aí no meio da madrugada. Como é que você tem avaliado essa nova reformulação, esse novo formato? Agora as sessões começam às 6 da tarde. Como é que você tem visto essas primeiras sessões que já aconteceram? A população vem mudando ao longo do tempo como acompanham as sessões ordinárias da Câmara. Depois que a TV Câmara foi criada, as pessoas se sentem muito mais à vontade em assistirem em casa, ou ao vivo, ou então nas reprises. A gente não está vendo muita gente participar da sessão ao vivo aqui do plenário, como era na época que eu entrei aqui, que era às terças-feiras, 7 horas da noite, exatamente por conta disso. Hoje as pessoas já se acostumaram a ver a sessão pela TV Câmara Jacareí, ou pela internet, ou pelo canal do YouTube, e eu acho que é por isso que não vem tanta gente aqui, a não ser que tenha um projeto mais polêmico, mais que as pessoas se interessem, ou alguma homenagem específica, e as pessoas vêm participar, mas também não ficam até o fim. Então acho que a TV Câmara deu uma mudada nisso, porque as pessoas hoje estão mais acostumadas a assistir por meio da televisão. Né? Antes da TV Câmara, você acha que a participação noturna era maior? Era um pouquinho, não era tanto assim, mas era um pouquinho maior. Vinham sempre pessoas na galeria assistir, pessoas amigas até dos vereadores ou interessadas nos projetos, mas como eu disse, isso vem mudando ao longo do tempo. Não tem como medir necessariamente com a TV Câmara, mas a facilidade das pessoas hoje é muito maior porque existe um canal de televisão que transmite ao vivo essas sessões. Né? Rodrigo, obrigado, viu, mais uma vez pela sua participação aqui com a gente. Lembrando então que a sessão ordinária começa às 18 horas, você pode acompanhar pessoalmente aqui na Câmara Municipal ou ao vivo pela TV e também por nossas redes sociais. Você é convidado, a Câmara está sempre de portas abertas para você. E amanhã, a partir das 9 da manhã, você acompanha a reprise da sessão ordinária. E o Bom Dia Jacareí volta somente na sexta-feira, também às 9 horas. Abração e até lá!